Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Coffee Talks. Se você não viu o último, volta logo que foi muito bom. Solteiro, se você tá aqui, volta lá, você precisa ver o último podcast, foi com a Verena. A gente falou sobre isso e foi muito bom. E hoje nós temos uma pessoa queridíssima aqui, amada por todos, a nossa queridíssima Pio, que na verdade é a Gessiane, mas gente, é a Pio, né? Pio, Quinho, do Quinho, Pinho, enfim, como vocês conhecem, né, gente? Pio, seja bem-vinda. Obrigada, Ló. Tô muito feliz de te ter aqui. A Pio, você deve conhecer ela do nosso louvor, você sempre vê ela lá de olhinho fechado, olha, adorando o nosso Senhor. Pio, você é muito bem-vinda aqui, tô muito Obrigada. feliz de te receber e tô muito feliz do tema que a gente vai falar hoje, né? É um tema muito legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transição ministerial. E a Pio também vai contar um pouquinho do testemunho dela, do que ela viveu nos últimos tempos. Então, Pio, começa, vai lá, te apresenta. Primeiro, muito obrigada, Ló. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho tudo que Deus já fez e ainda continua fazendo na minha vida, na minha casa, na minha família. Amém. Eu acredito que a Link foi a ferramenta, foi o instrumento, né, muito importante para esse tempo, porque eu tinha, na verdade, dois caminhos. Ou eu ia para aquele caminho da ferida e de nunca mais, e de dar um stop, talvez, na minha caminhada com Deus, no sentido ministerial, né? Não somente participar, estar em uma igreja, porque estar em uma igreja eu sempre estive, né? Em algum momento, ainda que eu não estivesse envolvida ministerialmente, porém eu tinha também um outro caminho de dar continuidade e de ser curada e de ser restaurada e, de fato, ter essa parte ministerial restaurada, né? Que foi algo que estava ali adormecido, foi apagado durante um período, né? E eu acredito que a Link, a igreja em si, a minha família, que eu me senti totalmente em casa, me senti totalmente em família quando eu cheguei aqui, foi realmente algo assim crucial. Foi um dos pontos principais que Deus usou para restaurar isso em mim e na minha casa, né? Como no casamento, de uma forma geral. Uau, amei. Eu já amei. Gente, a gente tava conversando aqui antes, eu tava compartilhando com ela que, na verdade, a gente acompanhou esse processo e foi muito legal, porque a gente viu realmente Deus fazer isso, tanto na vida dela quanto na vida do marido dela, e foi muito legal. E eu creio, Pio, que, assim, nós não fomos chamados para aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Enfim, esse é um processo muito importante, a gente tá aqui pregando isso, mas eu creio que nós temos um chamado a ser respondido também. E muitas vezes, por muitos motivos, assim, as pessoas que acabam se afastando do corpo, acabam se afastando da sua família, acabam se afastando da igreja em si, muitas vezes, apesar de continuar um relacionamento com Deus, Sim. continuar em princípios, continuar, não ficou doida, pecado e não sei o que, não é isso, mas se afastou daquilo que era o centro da vontade de Deus. E eu sei que vocês passaram por um longo processo em relação a isso, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Nesse tempo, tu sentiu, assim, um pouco perdida na tua identidade, assim, sentiu aquela falta, enfim, conta aí um pouquinho pra gente. Bom, esse tempo foi um longo período, na verdade, para mim parecia meio interminável, né? Eu sempre ia até Deus e falava: sim, Deus, será que já vai ser esse ano? Porque o meu processo foi completamente diferente do Quinho, né? Que é o meu esposo. Então, o meu processo eu já me joguei, eu queria de alguma forma recomeçar, eu queria de alguma forma estar ali realmente fazendo a vontade de Deus. E o processo dele já foi por outros caminhos, já foi mais lento, né? Já foi, na verdade, como ele sempre diz, nos empurrões também, porque eu fui essa pessoa e não me arrependo, eu sempre fui essa pessoa que eu impelia ele, eu empurrava, muitas vezes eu não forçava, óbvio, até porque ninguém gosta, né, de assim, ser forçada a algo, mas eu sempre lembrava, então eu era aquela pessoa que diariamente lembrava: poxa, tu não falaste que semana passada que tu estás tentando, que tu queres recomeçar, que tu queres voltar, e sempre eu estava trazendo à memória dele isso, né? E eu acredito que um ponto muito chave foi porque a gente já estava frequentando, enfim, indo para Link nas casas e tudo mais. Só que eu acho que a segunda Link nas casas que eu fui, eu falei para Deus: Deus, eu
tô cansada de estar em um lugar, mas sem saber se esse é o meu lugar, sem saber por onde eu vou recomeçar. E aí eu falei, Deus, me dá assim uma direção, exemplo, se essa igreja for uma igreja que tenha uma oração semanal, eu acho que é lá o meu lugar, não sei, lá na oração tu vais falar comigo, mas me dá tipo um sinal. E aí e era cômodo, de certa forma, nós estarmos aqui, porque a gente já conhecia, né, os pastores, a gente já conhecia a Verena e o Lucas, que estavam nos acompanhando, inclusive, mas eu precisava saber realmente uma resposta de Deus. E aí, quando eu fui para Link nas casas, no final a Verena disse assim, Pilzinha, tu não queres participar de uma oração que tem aqui dia de terça, na casa do pastor? Aí, na hora, assim, eu queria, eu acho que é isso, acho que é por esse caminho. Aí eu disse, pode ser, eu venho sim. Ela Fingindo falou, plenitude. mas detalhe, Sim, essa oração lá era só para os membros, né? E ainda era, assim, bem pequena a Link, né? Eram algumas links nas casas que tinham, enfim. E aí ela falou que ela tinha sentido de Deus de me convidar. E, claro, né, na terça-feira eu cheguei lá, uhul! Quando eu cheguei lá, aí veio aquela chuva, né, de orações, e orações muito específicas, tanto que eu recordo até hoje. Então, a primeira pessoa a orar em mim foi a pastora Maíra, e ela orou, assim, coisas muito chaves, né, sobre o meu íntimo mesmo, sobre como Deus me via, enfim, e depois a Verena orou por mim também, e também uma oração que até hoje eu lembro, que Deus falava para ela naquele momento que eu era uma mulher de Deus, que eu era uma mulher de oração. E esse ponto aí, tipo, me despertou, na verdade, aquilo que estava adormecido dentro de mim. Porque, de certa forma, viver sem o Senhor, viver uma vida, como tu falaste, fora, louca e tal, em pecado, nunca foi uma opção para mim e eu nunca quis. Nunca brilhou os meus olhos. Já tive as minhas fraquezas nesse período que a gente não estava envolvido em nada ministerialmente. Estava mais fria, enfim, mais indiferente, né? Tava com algumas feridas, tinha algumas palavras específicas que eu detestava até ouvir, né? Então, exemplo, discipulado, liderança, odiava isso, né? Ouvi, mas sabia que era necessário e sabia que tinha algo de errado em mim mesmo. Mas quanto à minha identidade naquele dia, assim, foi Deus assim trazendo de volta o que eu sempre fui, a minha essência. A minha essência sempre foi essa. E aquela palavra, quando a Verena disse, você é uma mulher de oração, e Deus, ele é o próprio Deus que sabe que você é conhecida por Deus. E aquilo ali me marcou muito e me deu um gás, né? Um gás para os próximos dias, que foram bem longos. Foi uma caminhada longo processo. E toda a plateia, né? Toda a plateia Link assistindo de camarote. Era a torcida Link. Torcida Link. E eu vivendo os meus processos em Deus. E tem um ponto muito chave que eu, né, assim, sei lá, eu acho que eu canto na igreja desde a minha adolescência. E eu nunca tive dúvida que, assim, a adoração, o ministério de louvor, enfim, em algum momento ele ia ser chave na minha vida, porque eu já tinha recebido uma palavra na minha infância, mas não era algo que queimava no meu coração. Então, assim, eu estar na Link e participar do ministério de louvor, legal, mas eu não tinha, assim, muita clareza. Eu só tinha uma palavra, né? E nem um sonho, eu acho que era só uma palavra, sem um sonho. E aí, essa uma palavra, Deus começou a trazer, assim, à tona. E não que eu precisasse me envolver, estar fazendo coisas, na verdade a gente queria tudo, assim, menos fazer nada na igreja. A gente só queria estar no banco, sentado, sendo amado, cuidado e começando a buscar novamente a Deus, né, em família também. E aí eu lembro que nesse período eu comecei a fazer meus tempos a sós e tal, e Deus começou a falar novamente comigo, né, de uma forma que nunca mais eu tinha escutado. E Deus, ele começou a fazer algo novo na minha vida a partir daí, da adoração, enfim, tudo. É como se tudo aquilo que eu tivesse vivido no passado, jamais eu vou descartar, jamais eu vou desprezar, porque eu aprendi muito do que eu sou hoje, eu aprendi no passado, mas Deus, ele tinha uma maneira nova de eu caminhar. Uma porção nova, tudo assim, literalmente novo. E é engraçado, porque eu e o Quinho, a gente fala exatamente igual a algo que a gente vive, né, hoje em dia.
que a partir daquele momento é como se todas as coisas, todas as palavras, tudo que a gente já tinha lido na palavra, parece assim que tinha sido apagado e a gente estava começando do zero, literalmente. Uau. Eu falei assim, cara, assim, palavras-chave, exemplo, a história da mulher do fluxo de sangue, gente, até isso tinha apagado na minha cabeça. Tipo, palavras assim, chaves da Bíblia, sabe? E aí eu falava, tá bom, Deus, se é pra ser um tempo novo, eis-me aqui, né? Eu já não tenho muita coisa, na verdade, o que eu tenho eu te dou. E o que foi mais interessante é que veio todo esse turbilhão de transição, mas eu estava saindo, na verdade eu não estava saindo, eu ainda estava vivendo um luto que não tinha fim. E era muito recente, então nem tinha por que ter fim ainda, né? Mas nesse período, Deus, assim, ele me amassou de um jeito que eu acho que nesse tempo eu entendi que eu era um vaso, de verdade. Porque eu fui tão amassada, tão espremida, que algo saiu dali. Amei. E Pio, assim, tudo que você compartilhou, você passou por esse processo também, eu tenho certeza que nesse tempo, um processo em que você precisou realmente voltar, como você falou, escutar a Deus, ouvir tudo de novo, passar por esse processo de ser reavivada também, talvez até um tempo de silêncio em Deus, voltar a ouvir a voz de Deus. Como é que tu considera que esse processo foi importante? E também uma coisa que eu vejo muito claro no processo de vocês é voltar para esse lugar de perdão também, sabe? De voltar para esse lugar de cura, de deixar que o Senhor moldasse mais uma vez o coração de vocês, o interno de vocês. Me fala mais um pouquinho sobre isso. Assim, Deus, ele sempre esteve conosco, enfim, falando de diversas formas. E eu acho que também nesse processo teve uma oração específica. E é engraçado, porque tem orações que eu já recebi milhares, mas assim, tem orações específicas que me marcaram e marcou um tempo na minha vida. E eu lembro que a Vera era quem eram os nossos líderes, né? Era a Verena e o Lucas. E eles chegaram, acho que da conferência lá em Brasília, enfim. E o Lucas orou por mim e ele orou exatamente assim. Piozinha, Deus ele tá mandando te falar, te lembrar, te dizer que você não perdeu o trem. Porque você tem uma sensação de que você já perdeu o tempo. Ficou para trás, ficou no passado. Claro que tu vais viver algo novo, já tá vivendo algo novo com Deus, mas é tipo assim, a chance, o tudo ficou lá atrás. A oportunidade, né? A Perdeu a oportunidade. ficou lá atrás. E era exatamente essa sensação. Ficava aquele misto daquela luta nos personagens, né? Eu sou amada por Deus, né? Deus tem novas coisas pra mim e tal. Mas ao mesmo tempo vinha essa voz dentro de mim que dizia que eu tinha perdido a oportunidade, eu tinha perdido o tempo certo, né? Que Deus ele ia reescrever e não ia ser da mesma forma. Então vinha muito essas vozes, né? E eu acredito que tudo foi importante. Os meus momentos com Deus no tempo a sós, a Link School, que foi a primeira turma, eu participei da Link School, foi muito importante. Cada aula eu saía daqui acabada, né? Tinham aulas que eu até conversava com eles, e tinham aulas que eu já tinha visto, eram assuntos que eu já tinha visto sobre lealdade, sobre várias coisas, mas assim, era tudo diferente, era tudo de fato novo na minha vida. E tudo, na verdade, nesse tempo foi importante. E, por um lado, o Quinho recebendo uma enxurrada, né, de palavras de Deus e de tudo, de amor. Eu lembro que um dia que mudou, assim, a caminhada dele, porque ele tentava e não conseguia. E eu lembro que um dia que mudou até a nossa relação, em relação a tudo, né, a gente ter aquela liberdade novamente para falar sobre o que a gente tem vivido, porque eu compartilhava com quem? Com os meus líderes. Eu ia compartilhar com o Quinho, era meio assim, tipo, legal, Pio, tô feliz por ti, só pra não me deixar, sabe? Não tava vivendo a mesma coisa, Não tava né? vivendo a mesma coisa. E pra mim isso me acabava. Eu compartilhava qualquer coisa com ele até pra ver se brilhava nos olhos dele e ele não compartilhava da mesma nada, do mesmo nada, né? Da mesma mensagem, da mesma conversa. E eu lembro que um dia específico, quando o pastor Vitor pediu pra orar por ele, depois de uma imersão que teve, e o pastor Vitor e o Lucas, ele foi lá agradecer pela palavra, que foi muito boa e tal, e aí eles pediram para orar por ele e pediram perdão para ele, né, em nome de todas as figuras de autoridade.
desde um professor, como um pai, enfim, de todas as figuras mesmo que decepcionaram ele, enfim. E a partir daquele dia, de fato, finalmente, ele começou a caminhar comigo de verdade, né? Porque até então era assim, a gente sempre teve claro, nós não temos opção, a nossa vida é seguir a Cristo, vai ser isso até a eternidade, é isso. Só que a gente precisa recomeçar. E aí, essa parte, a gente deixava, a gente também nunca forçou nada, então a gente foi vivendo, literalmente, vivendo cada coisa, cada tempo. Até fizeram aquele meme que viralizou daqui da igreja, que eu tava no púlpito ministrando, e a Amanda pulou no púlpito e eu fui caindo no chão com uma sequência de palavra. Foi um videozinho nosso de meme. E aí, aquele dia foi muito engraçado. Toda vez que eu olhava esse vídeo, assim, eu me dava raiva, né? Eu falava, por quê? Por que me dava raiva? Porque quando a Amanda pulou lá pra falar comigo, pra orar por mim, ela disse assim, você é uma mulher de oração. Você não vai desistir. Você não tem opção de desistir. Aí eu, meu Deus, eu sou essa pessoa, mas eu não aguento mais. E aí veio justamente essa questão do perdão, né? Então, eu acredito, gente, que não é impossível a gente recomeçar sem uma igreja local, sem uma família, sabe? Sem pessoas também. A nossa caminhada não pode, não deve ser solitária. Deus me livre de ter uma caminhada solitária. E o mais incrível é que parecia assim, ai, pobre Pio, né? Coitadinha, tá querendo, tá buscando, e o Quinho lá tá indiferente, não sabe o que ele quer da vida dele. Mas quando a gente chegou e começou a conversar, ele falava, em nenhum momento eu via assim, te via como coitada, tá sozinha e tal, porque eu sabia tudo que eu já tinha vivido ministerialmente e sabia tudo que tu ainda não tinha vivido. Então, gente, esse tempo foi para nivelar a gente, porque apesar de sempre crente, sempre gospel, sempre tudo isso, o Quinho era sempre aqui, ele lá na frente, tipo, ele voando, liderando, isso, aquilo, outro, e eu aqui atrás. E muitas vezes até tirando a força dele. Porque, por exemplo, a gente liderava. Eu nunca gostei de liderar, né, na época. Não era algo que Deus tinha me chamado, Deus tinha falado pra mim especificamente, mas eu liderava, porque eu tava no trilho, né, da igreja também. E eu não entendia várias coisas, então, assim, muitas vezes eu fazia as coisas na força do meu braço, sem vontade, sem querer, sem propósito. Sim. E aí ele falou, esse tempo todo que tu esteve meio sozinha, sem a minha presença te forjou, te moldou, te levou para um nível que tu precisavas. E, cara, Deus é incrível, porque nenhuma oportunidade ele desperdiça. Essa foi a oportunidade para eu, de fato, ser uma mulher de Deus, porque era muito aquilo. O Kim é um homem de Deus, uau. Aí, a Pio, ela é uma mulher de Deus, lá no quarto dela. Era tipo isso. Ela e Deus. Sabe aquela vidinha egoísta? Então, foi muito chave, porque hoje a gente está caminhando junto, falando a mesma língua, amando as pessoas, amando tudo. Não é mais pesado. Antes era tipo assim, o Kine o tempo todo chamando a minha atenção. Pio, vamos participar da reunião juntos. Pio, tu tem acompanhado as meninas? Tu tem conversado com as meninas que tu acompanha e tal? E aí, sabe aquela coisa meio forçada até? Sim. Então foi um tempo de Deus realmente me forjar, me moldar, me amassar, me destruir e me reconstruir, né? Amém. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu realmente fazia parte dessa torcida. Eu queria dizer que nesse dia específico do Quinho que ela contou, a gente viu toda a cena e a gente tava assim, olha, eu tava, né? Só hoje. hoje, Agora vai. E, nossa, mas, cara, Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita. E realmente ele alinhou vocês, e isso é muito claro. Olhando de fora, a gente... Assim, se tu nunca tivesse me contado isso, eu nunca nem saberia, realmente. Porque hoje a gente vê vocês muito bem alinhados no ministério, enfim, também como família, vivendo família, né? Hoje como pais também. E é incrível, assim, tudo que Deus fez nesse tempo na vida de vocês. Eu tenho certeza que também foi muito importante pra vocês realmente ter esse tempo de parar, ouvir o Senhor, recalcular a rota, ser obediente e estar aberto para esse processo de cura, que eu vejo que, infelizmente, muitas pessoas não estão dispostas a passar. Uhum. Assim, a gente tem
na igreja, desde que a igreja é igreja, a gente tem muitas pessoas que passaram por esse processo de acabar saindo, assim, muitas vezes se Sim, ferindo com algumas feridas, ou com algumas figuras de autoridade. Mas uma parte muito importante que muita gente pula é esse processo de cura, de fazer esses caminhos de volta, sim, de deixar esse tempo para trás e agora viver um novo tempo com o Senhor. E aí o que a gente vê? Pessoas que voltam para o ministério, mas com muitas feridas no coração. E o que é para ser leve, mais uma vez, não é se leve. torna O pesado. que é para ser leve, mais uma vez, acaba. Assim, a pessoa até vive o ministério, mas vive o ministério com, assim, muitas observações. Não, eu faço até aqui. Não, porque isso aqui me dá muito Sim, gatilho. Porque isso aqui. Mas, cara, o Senhor quer tirar a gente desse lugar. Assim como todos os outros processos de cura. sim. Deus quer nos tirar desse lugar de dor. E a gente vê claramente que vocês saíram desse lugar, sabe? E é lindo, é realmente lindo ver vocês vivendo o ministério de novo. Pio, uma coisa que você poderia falar, assim, como foi que você lidou durante esse tempo? Você teve algum momento em que você sentiu alguma dúvida, assim, em relação ao seu ministério, se você deveria retornar? Assim, você passou por algum momento em que você teve aquela crise, assim, aquela crise que a gente tem, aquele bug, assim? Sim, o meu maior receio sempre foi, até hoje eu fico muito atenta, né, muito vigilante quanto não reproduzir o que eu já fiz no passado, ministerialmente também falando, que não é legal, que na verdade me levou para um lugar de me ferir, me levou para um lugar de performance, me levou para um lugar onde realmente não tinha verdade, era aquele lugar de automático, de fazer as coisas Sim, empurrando com a barriga, ou de ter uma agenda cheia, né? De igreja, na igreja, então, aquela loucura realmente. Então, eu sempre falava, Deus, se for para refazer, tipo, refaz tudo. E eu lembro que quando os meninos do louvor falavam, Pio, bora lá com a gente, vem assistir um ensaio nosso. Aí eu falava, Deus, sinceramente, eu ainda não quero, porque eu precisava, de fato, assim, de uma direção nova. E eu lembro sim, que teve um dia específico, falando assim de ministério mesmo, né, do ministério de louvor específico, teve um dia específico no meu tempo a sós que eu falei, eu vou fazer algo diferente. Eu vou colocar aí um instrumental, alguma coisa, e eu vou me desafiar a cantar a palavra. Eu vou me desafiar a adorar de uma forma diferente. Não existe um modelo, não existe só uma forma de adorar a Deus, sabe? Existe multiformas de adorar a Deus. E eu falei, Deus, eu me desafio. E se realmente tu estás comigo ainda nisso, sabe? Se tu queres isso para mim, sei lá, me usar nisso, me dá, me mostra algo, né? Me dá um sinal. E eu lembro que aquele dia, assim, foi um marco na verdade, a partir dali, Deus, ele começou a mudar a forma e eu comecei a mudar, né? Ele começou a mudar a forma que eu via ele e a forma que eu adorava. Então, assim, a primeira vez que eu participei por exemplo, do louvor da igreja de um domingo, foi aquele domingo que é marcante, que é um dos primeiros domingos na Link, assim, do início, né? Que a galera tá jogada no chão, lá na frente, vários corpos, assim, acho que foi um dos primeiros cultos que foi assim, vários corpos. vários corpos ali em um louvor que não tinha fim. Mas aí foi um processo de desconstrução, porque eu já tinha algo engessado, então não tinha liberdade, nem me mexia no púlpito, ficava reta, estática, né? Tinha medo de falar, tinha medo de encarar as pessoas. Então, a partir daquele momento que eu falei, Deus, eu quero algo novo, bora lá, vamos lá. E aí é engraçado porque as pessoas sempre falam engraçado, né? Que a forma que tu adora é diferente. Eu falei, é mesmo, porque Deus, ele começou a me forjar lá no secreto, ele começou a fazer coisas novas e falar de coisas novas que eu devia fazer, dar passos para fazer, para mim, assim, me ensinar de um jeito diferente, né? E sim, em muitos momentos eu tinha aquelas crises, né, do personagem, será que é, será que não é, será que é, será que não é, mas eu comecei a desenvolver uma tarefa diária que a Verena deixou para mim, um dever de casa, e outra, gente,
como o pastor sempre tem falado, né? A gente tem que liderar pessoas que têm fome. E eu tinha muita fome, era tipo assim, às vezes toda semana eu falava, Lucas, eu preciso encontrar com vocês que eu já tô a ponto de pipocar. Eu preciso de vocês. E eles foram essas pessoas sempre disponíveis, assim. Oh. E às vezes eu chegava lá e falava assim, gente, eu não tenho o que falar. Eu só tô estressada porque eu tô vivendo uma coisa, o Kim tá vivendo outra, isso, aquilo, outro. E eles falavam, amém, amiga, se você precisar só da nossa companhia, a gente tá aqui. Se você precisar de uma oração, a gente tá aqui. Então eu precisava de amigos que segurassem na minha mão, pessoas que dissessem, nós queremos estar com você, amar você, cuidar de você, até porque a gente já viveu naquele tempo frenético de que não tinha, né? Nem tinham pessoas para cuidar de nós. Era a gente cuidando. E é incrível que nada, assim, no reino é semeado, é plantado e esquecido, jogado no vento, e aí Deus esqueceu. Foi a nossa maior colheita em termos de tudo que a gente deu, tem sido aqui na Link. E o Quinho sempre fala, nunca que eu imaginei na minha história de cristão, de cristiano, né? Em espanhol, eu falo cristiano. Nunca imaginei na minha história de cristiano Eu amei. que eu fosse colher de pessoas que nem me conhecem. Eu fosse colher de pessoas que nunca caminharam comigo. Porque o que a gente esperava? Eu tô plantando aqui, eu vou colher aqui. Não, a nossa colheita foi em tempos totalmente diferentes. E eu duvidei em alguns momentos, sim. Não da bondade de Deus, da grandeza de Deus, nada disso, mas em relação a mim. Tipo, Sim. será, Deus, que tu ainda podes me usar? Será que ainda tem algo para mim, ministerial? Ainda dá tempo, Senhor. Será que ainda dá tempo? A minha questão era muito disso, era como é que se diz? Eu vivia muito uma angústia, uma tristeza em relação a isso, ao passado, sabe? E Deus, ele começou a curar e fazer nova todas as coisas, e ele disse, menina, sou eu quem faço. Quem é você? Sou eu que faço, né? Eu que faço nova todas as coisas, e Deus começou a derramar coisas incríveis sobre a minha vida, e de fato hoje eu tenho vivido algo assim que eu acredito que é muito fruto do que os meus avós plantaram, do que os meus pais não viveram, e eu tô vivendo de uma forma que para minha família, como eles veem, é uma forma assim louca, é frenético. O que eu tô vivendo é incrível, que muitas pessoas da minha família nunca tiveram coragem, nunca foram muito covardes, se ausentaram, disseram é só até aqui, colocaram limites, né, e colocaram o prazer na frente, e eu tô vivendo de fato o meu destino, e viver isso para mim é o que me constrange, porque eu sei o quanto o meu pai enterrou dons, talentos, enterrou o chamado, porque o meu pai tinha um chamado para música, né, para adoração, para a palavra, enterrou, viveu milagres, teve assim inúmeras curas de saúde desde a infância, enfim, teve o extraordinário de Deus, mas não conseguiu entregar o extraordinário para Deus. E a minha mãe também, mas eu poder dar continuidade no que os meus avós fizeram, os meus avós viveram um tempo de perseguição de igreja, de ser expulso de cidade por estar falando de Jesus, uma coisa louca, uma coisa incrível, que eu acho que hoje a gente, nessa vida crentez, é o que a gente sonha, né? Eu queria nascer numa família evangélica, onde eu ia para a igreja, apresentava na igreja, onde eu dormia no banco, aqueles memes todos. Eu vivi todos esses memes. E eu falo muito assim para Deus, Deus, por favor, não me deixa fazer como muitas pessoas fazem, que eu conheço, amigos meus que ficaram para trás e que se acostumam com aquela vida, ok, de igreja. Eu quero viver o extraordinário, cara, eu quero, se for para, sei lá, voltar a evangelizar lá dentro do Guamá para pessoas que ninguém olha, eu volto, não tem problema, mas eu só não quero viver novamente e não quero me permitir viver aquilo que é engessado, aquilo que tu te perde. Então, eu me perdi muito. A minha maior guerra em relação à identidade era foi me perder no fazer. Então, eu fiz muita coisa e, de repente, quando eu recomecei aqui, o meu valor estava no fazer. Então, eu tinha que parar. E, às vezes, até numa link nas casas, eu falava, eu não sei se eu quero fazer tal coisa, porque eu não quero de novo me perder numa agenda de igreja. Deus me livre, assim, Deus me livre mesmo. E hoje, tranquilamente, se não der para mim um compromisso, eu consigo dizer, não dá. Antes a gente ia se quebrando, a gente ia se acabando, a gente ia deixando a nossa família, a gente ia deixando
momentos, eu perdi muitos casamentos, eu perdi muitos momentos da minha família, e por algo que eu já tinha perdido o Senhor de vista. E hoje o meu maior desejo é dizer, Deus, não deixa eu perder, não me deixa te perder de vista, por Amém. favor, porque se eu te perder de vista, acabou. Eu acho assim que foi o maior fracasso da minha vida contigo particular e da minha vida ministerial, da minha família. Esse é o maior fracasso, né? Não quero ser fracassada dentro da minha casa e ter sucesso lá fora, Deus me livre. E é isso. É isso, gente. Ela jogou uma bomba, estamos chorando aqui. Talvez você esteja chorando vendo isso. E é isso. E ela tem a coragem de terminar assim, gente. Cara de pau. Pio, se você conseguir, se possível, você pode dar um conselho pra pessoa que tá passando por esse mesmo processo. Assim, pra gente finalizar com chave de ouro, uma palavra, um conselho. Eu escrevi algo aqui, Ló, que na verdade eu acho que isso fala muito sobre mim. Não, eu acho não acho, tenho certeza. Isso fala muito sobre mim, foi um dia que Deus me deu para escrever, e diz assim, eu posso entregar meu coração porque eu sei que estás seguro em ti. Que o peso da tua glória não tire de mim a leveza de caminhar contigo. Eu não quero ser uma adulta ao ponto de não conseguir ser como criança. Não quero crescer tanto ao ponto de me perder. Eu quero me encontrar todos os dias, como no primeiro encontro, como na primeira vez, vivendo como quem sonha, pois encontrou o sentido. O seu anseio alimenta o meu anseio, pois você primeiro me amou. E eu acho que isso, assim, define hoje os meus dias. Eu posso ser definida por isso que eu escrevi, é a forma que eu me vejo, é a minha oração. Eu falo, Deus, se for para eu ser uma adulta, uma pessoa cheia de responsabilidade, cheia de agenda, cheia de coisas para fazer, mas não ter mais o coração de criança, deleta. Não me chama que eu não vou, tá? Cancela esse rolê. E eu escutei algo muito interessante, assim, que fala que essa vida que a gente tem disposta, né, de servir a Deus, de buscar a Deus, de adorar a Deus, enfim, viver na presença de Deus, tanto a gente pode perder em frações de segundos, né, quanto a gente também pode, assim, estar cada vez mais próximo e alinhado com Deus, assim, em frações de segundos. E eu acredito que o segredo de tudo, cara, é buscar a face de Deus, sabe? Tiveram muitas vezes, durante esse período de retorno, de restauração, tiveram muitas vezes que até eu falava, cancela, hoje eu não vou no culto, porque enquanto eu não entender que eu preciso buscar a Deus, que eu preciso ter uma vida de verdade, não aquela vida, cheguei no domingo, o culto incrível, amanhã eu vou recomeçar. Aí passa uma semana, meu Deus, olha, não consegui fazer nada, não consegui buscar a Deus. Falei, Deus, se for para ser assim, eu não quero, eu preciso construir. E eu insisti muito nisso, sabe? Na minha vida com Deus, na minha vida no secreto, na minha vida diante da audiência de uma pessoa, que é Ele, na minha vida íntima com Deus, porque isso me sustentaria. Se eu tô bem, sabe, com Deus, se eu tô conseguindo cultivar aquele tempo ali com Deus, todas as outras coisas vão bem. E eu falei, Deus, enquanto eu não entender isso, eu não tô pronta. Eu não tô pronta, muito menos para servir uma igreja. E o meu conselho é, de fato, se tu és casado, né, principalmente, e tu estás com um desejo, tá queimando por Jesus, né, e o teu cônjuge aí não tá, cara, ora, porque não tem nada assim mais poderoso que o poder da oração. Acho que a oração, ela é a chave para tudo, é buscar a Deus, não forçar, não impor, ou ainda que seja só tu na tua casa, sozinho ali, ninguém busca, ninguém conhece a Deus, ou até de outra religião, mas assim, o teu secreto, ele vai te sustentar, né? No dia mal, o que me sustenta são as coisas que eu já plantei, já vivi, são as minhas experiências, que é aquilo, eu quero trazer à memória só o que pode dar esperança, né? Então eu falo, Deus, se é para fazer esse exercício, no dia que eu estiver mal, trazer à memória só o que pode dar esperança para os próximos dias, que seja isso, e tá bom, né? E pra gente novamente, não se perder nessa vida, que é muito bacana. Vocês que vivem aqui igreja, né? Muitas coisas, muitas atividades, eventos, agenda. É incrível,
é top, mas assim, a gente se perde muito às vezes no fazer. É E que a verdade. gente não se perca, sabe? Que a gente não perca o rumo, não perca o sentido. Nada faz sentido, cara, se não for pra glória de Deus. E se você tá no automático, tá deixando de ser pra glória de Deus, né? Que Deus, ele. A palavra que Deus tem ministrado no meu coração nesses últimos dias, que é algo que a gente tem compartilhado, né, com a nossa link, é que sobre tudo que a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, né? E se eu não tô guardando meu coração, consequentemente eu não tô tendo vida, sabe? E aí eu fico nessa, eu tô só isso. Eu falo, Deus, deixa eu guardar meu coração, porque se eu guardo o meu coração, cara, ele tá seguro, eu consigo continuar. E pra mim, a chave de tudo foi permanecer em oração, né? Porque eu falava, o meu marido, ele pode até tentar fugir, mas ele não vai fugir das minhas orações. Então, assim, Senhor, tu vai pegar ele, sei lá, na madrugada, em alguma coisa, em alguma situação. E graças a Deus não precisou acontecer nenhuma situação ruim, na verdade, era só uma questão de tempo. Como tu falaste, Ló, a maioria das pessoas, elas não querem se submeter, né? Às vezes é até superficial, então começa a trilhar aqui o trilho da igreja para de novo já estar com aquela intenção de estar fazendo coisas, meu Deus, te livra disso, sabe? Te livra, é horrível isso. E se submeter, né, gente? Não tem como a gente seguir se a gente não tivesse coração submisso tanto ao Senhor quanto às pessoas que nos lideram, às pessoas que estão ali caminhando conosco. E é isso, Ló, foi um prazer. Foi muito bom. Nossa, gente, eu tô aqui, olha. A gente vai acabar aqui pra eu terminar de chorar, que eu tô com um choro preso, tem uma lágrima presa bem aqui, olha, querendo cair. Empossada. Pio, muito obrigada por isso. Obrigada pelo seu sim. Obrigada por todas as vezes que você sobe ali naquele púlpito e você realmente entrega aquilo que você tá vivendo no secreto de uma forma muito saudável. Fico muito feliz de ouvir tudo isso, de verdade, alegra meu coração, alegra aquilo que a gente tá vivendo, sabe, de olhar o que a gente tá vivendo como igreja, e eu fico muito feliz de ver realmente como a gente tá vivendo isso de uma forma muito saudável, Sim. sabe? Muito obrigada por ter vindo até aqui, por ter compartilhado. O seu testemunho é incrível. Você é realmente uma preciosidade, assim, uma pedra preciosa do Senhor, Amém. sabe? Eu vejo isso. Muito obrigada pelo Amém, seu Ló, tempo. obrigada. Você é linda, maravilhosa. Gente, eu tenho certeza que Deus em algum momento falou com você. Se não falou, tu assiste de novo, porque tem alguma coisa errada. Deus falou muito comigo nesse podcast, mas fica com a gente. Se você gostou de nos ouvir, curte, compartilha, comenta, envia para alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ouvir esse testemunho, sabe, para animar a fé e talvez dar esperança para alguém que no meio do processo talvez tenha se afastado do centro da vontade de Deus. É isso, não perde mais nenhum, você tá vendo como tá sendo, Deus quer continuar falando com você durante esses podcasts, e é isso, nós nos vemos no próximo. Tchau, tchau.